Muitas pessoas conhecem a Unibis pelo bazar, outras pela Unibis Cultural. Mas o trabalho desenvolvido junto à comunidade judaica há mais de 100 anos é a razão da instituição existir. Na série de reportagens Retratos da Unibis, o programa Shalom Brasil vai detalhar a forma de atuação da instituição, que tem como missão promover dignidade e autonomia àqueles que precisam por meio de projetos socioeducativos e promoção humana. Neste primeiro programa, a nossa repórter Priscila Celino vai mostrar o trabalho do serviço social e a atuação junto às famílias em questões como moradia, saúde e orientações. Em 1915, a União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social, a Unibis, foi criada a partir da fusão de outras entidades que atuavam junto à comunidade judaica no Brasil, que promoviam assistência para os milhares de imigrantes vindos da Europa. Com o tempo, esta organização sem fins lucrativos ampliou a atuação para toda a sociedade, trabalhando nas áreas da promoção humana, apoio à saúde, educação e cultura. A Unibis hoje atende em todos os ciclos da vida, principalmente aqueles que estão em vulnerabilidade e risco social. O trabalho da assistência social da Unibis visa a inclusão de todas as pessoas que estão vulneráveis, atendendo os problemas e dificuldades não apenas do indivíduo, mas da família como um todo. O próprio Serviço Social da Unibis acompanha, então, a evolução da própria Política Nacional de Assistência Social, que é o foco na matricialidade familiar. Assim também nós entendemos que atender só uma única pessoa da família não traz muitos benefícios para a família. Isso quer dizer que um determinado problema de um membro da família reverbera para todo o contexto familiar. Então, todas as famílias compartilhando os mesmos problemas, as mesmas soluções, a resolutividade será mais rápida e efetiva. O nosso trabalho é focado nas relações familiares, sociais e comunitárias, né? Muito mais do que uma necessidade financeira. A gente é uma organização da assistência social, do Sistema Único de Assistência Social do Brasil. Então, preponderantemente, as nossas ações são de assistência, uma vez que a gente atende as famílias, as pessoas, os usuários todos em condição de vulnerabilidade. E como diz a própria Constituição, a assistência social é para quem dela precisar. Em assistência social, usuário é o termo correto para se referir às pessoas que são atendidas por instituições como a Unibis. Usuário de qualquer serviço, né? O serviço tanto de saúde, de assistência. Para que as pessoas sejam matriculadas nos serviços oferecidos pela Unibis, elas devem passar pelo primeiro atendimento, em que uma assistente social irá identificar o grau de vulnerabilidade em que a pessoa se encontra e, a partir de então, iniciar o trabalho do serviço social. A família chega ao nosso plantão social, ao acolhimento, e aí nessa hora que ela traz a demanda, né? Que pode ser de educação, de moradia, de saúde. E aí a gente consegue fazer o perfil dessa família para ver aonde que está a vulnerabilidade, se ela é de alta, média ou baixa complexidade. No primeiro atendimento, a gente já explica para o usuário, quando ele chega, sobre a questão do sigilo, que tudo que é falado, não somente no primeiro acolhimento, mas em todas as entrevistas, tem uma questão do sigilo profissional, tudo fica num prontuário eletrônico que só assistentes sociais têm acesso. Aqui é um momento muito delicado para chegar até aqui. As pessoas já esgotaram todas as suas possibilidades, que na verdade elas deveriam vir aqui por uma questão de uma prevenção, né? Mas eles acabam tentando outras formas de conseguir um problema que às vezes está há anos tentando consertar, mas não conseguem, e aí a hora que algum amigo acaba indicando, fala, vai lá na Unibis, ou um familiar nos procura. Eu não sabia direito como a Unibis funcionava, e eu tive um problema no inventário, e sozinha, porque de família só tinha eu e as meninas, e assim, sem saber me organizar, sem saber muito como lidar com isso. E aí me falaram que eu devia vir conversar na Unibis
A minha primeira reação foi, imagina, assistência social? Não. Mas aí eu acabei telefonando, marquei com aquela resistência enorme, porque a Unibis para mim era aquela coisa de ver meu pai ajudando e não ao contrário. E aí eu fui atendida por uma assistente social no dia do plantão. Falei tudo o que estava acontecendo. Ela fez todo um planejamento de como que eu ia me organizar, como que a Unibis podia ajudar, tanto na parte jurídica, como na parte familiar mesmo, porque eu estava sozinha com as meninas. Então assim, se eu soubesse que eu ia receber esse acolhimento da Unibis, eu teria vindo antes. Não deixaria o problema... fiquei dando murro em ponta de faca por um tempão, tentando resolver aqui, tentando resolver ali. Eu já teria vindo para conseguir me organizar para que o problema não explodisse. Desde o ano 2000, quando os prontuários sociais das pessoas monitoradas pela Unibis foram informatizados, até hoje, mais de 8.600 famílias foram atendidas pela instituição. Atualmente, quase 1.500 famílias e mais de 3.500 pessoas estão matriculadas. Esses dados são atualizados diariamente. Por ano, são feitos mais de 8.500 atendimentos presenciais e visitas domiciliares, provendo dignidade aos usuários e às famílias. Fábio Raboba é um usuário da Unibis. Ele viveu em Israel, atuou no exército do país, porém, quando voltou ao Brasil em 2010, começou a enfrentar dificuldades, principalmente na questão da moradia. Eu morei num bairro uma classe um pouco mais baixa, eu tinha algumas dificuldades e eu estava sempre morando ou com a minha mãe ou numa pensão. E quando eu consegui morar sozinho, era a parte financeira não é tão fácil. São Paulo é um lugar um pouco mais caro do que o comum, não era o que eu achava quando eu era mais novo. Então eu procurei por indicações de amigos que já conheciam o trabalho da Unibis e cheguei em pessoas que puderam possibilitar, depois de entrevistas, algumas conversas, algumas análises, ajudas no geral sobre muitos aspectos. Então, primeiramente, eles ajudam na escola das crianças. Eu constituí família no Brasil depois que eu cheguei de Israel e a Unibis pôde dar a possibilidade deles estudarem numa escola um nível muito melhor, com o auxílio que a Unibis faz para minha esposa também, que agora ela entra no judaísmo e ela estuda judaísmo pela Betel. Sempre a assistente social está ligando, está querendo saber como estão as coisas. E em relação à moradia, pela Unibis eu tive a possibilidade de conseguir vir morar na casa que eu tenho hoje, onde eu consigo dar uma vida uma qualidade um pouco melhor para os meus filhos e para minha família no geral. A Unibis representa força e coragem para poder tomar novos caminhos, novos rumos. A Unibis é uma grande apoiadora de pessoas que querem ter uma qualidade melhor de vida. Rosa Jakubovic e a filha Aline são usuárias de diversos serviços que a Unibis oferece, entre eles aconselhamentos familiares e apoio à saúde. A minha filha mora comigo e tenho 2 netos que é filho dela, moram comigo também. Quando eu mudei para cá, eu fiquei sabendo da Unibis, né, que eu estava numa situação psicológica muito ruim, difícil, e eles me ajudaram a encontrar mais ou menos o caminho para a gente poder seguir em frente, né? A Unibis me orienta muito sobre meus problemas do dia a dia, eu sempre vou lá conversar, sei que lá pelo menos saio de lá mais aliviada. A Unibis é que nem a mamãe, eles aconselham os filhos a tratarem, aconselhar, ajudar da maneira mais possível que existe. A Unibis para mim representa, ela é muito importante, representa muita coisa, porque eles fazem muito por mim e pela minha família. Em geral, de saúde, minha filha teve muito doente, eu fui lá pedir uma orientação, né? E eles me deram a orientação para mim procurar um médico e eu procurei. Todos os assistentes sociais, todo o pessoal, sabe? A equipe toda se dedicam muito, sabe? Eles ficam muito em cima da família, preocupado com saúde. Eu tenho uma mãe idosa e que sempre está, né, precisando de assistência de médico, de uma coisa, de outra. E eles têm sempre dando conselho para a gente, sempre orientando, né? Juan Martins saiu da Argentina em 1989 e veio para o Brasil como fotógrafo comercial.
No início, não foi fácil. Após 5 anos no país, conseguiu emprego em uma empresa de cosméticos como fotógrafo. Porém, o que ele sempre gostou de fazer foi construir guitarras e com isso aprendeu a ser luthier. Mas ele começou a enfrentar diversas dificuldades, principalmente de saúde. Eu nunca fui muito bom para ganhar dinheiro, mas as dificuldades eu diria que eram a saúde. Ou seja, quando eu me transformei em luthier, eu tinha o lado esquerdo bastante afetado pelo Parkinson. E, bom, isso além do empecilho social, era um empecilho para trabalhar. Aí, no meio desse problema, apareceu um amigo que, por sinal, por coincidência, é argentino e judeu. E falou: Juan, se judeu, vai falar com o pessoal da Unibes. Eu só queria um médico para me tratar e, bom, isso desembocou no implante de eletrodo que salvou minha vida, né? Atualmente, Juan vive sozinho e constrói os instrumentos musicais em um ateliê na própria casa. A Unibes orienta Juan nas questões da saúde, manutenção da casa e transporte, além da visita constante da assistente social. A assistente social está sempre presente em termos de... Bom, eu estou tramitando uma aposentadoria, eu estou tramitando a naturalização e... Bom, tenho advogadas na Unibes que estão me dando uma ajuda com isso. Eu penso que seria legal que todas as comunidades ajudassem seus patrícios como Unibes faz, né?